O único homem que jamais se salvará é aquele que não tem paixão. E aí, camarada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo, e hoje estou aqui para falar de um livro bem controverso, A Revolta de Atlas. Meu Deus do céu, são 3 livros. Na verdade, ele é um livro só, que foi dividido em 3. Eu não falaria eles individualmente, né? Mas ok. Ele sozinho é um livro de mais de 900 páginas, como volume único. O livro originalmente é de 1957. No Brasil, ele saiu em 1987 com o nome de Quem é John Galt? E o nome original dele é Atlas Shrugged, e ele saiu novamente em 2010 pela Sextante, que é da Arqueiro, né? Dessa vez com tradução do Paulo Henriques Brito. E recentemente também, acho que no ano passado, ele recebeu um volume único da Arqueiro. Esse é um livro bem complexo, um livro bem longo, muito difícil de ler. Sinceramente, um livro muito chato. Um livro cheio de discursos, mas é um livro para te fazer pensar, né? Eu sei que muita gente dispensa esse livro sem ter lido, ou tendo lido parcialmente, mas eu acho isso um negócio complexo. Eu acho que você tem que ler o livro inteiro para você poder julgar a respeito dele. Eu falo com propriedade, né? Por exemplo, eu posso falar mal de Crepúsculo, porque eu li Crepúsculo 2 vezes. Uma vez que eu não sabia sobre o que era o livro, eu não tinha saído dos filmes nem nada, e outra vez para fazer o podcast do Crepúsculo do Grifo Nosso. Mas, sem desviar do assunto, falando de A Revolta de Atlas. É difícil falar da Revolta de Atlas sem falar da autora. A Ayn Rand, ela nasceu como Alisa Ziovnevna Rosenbaum. Ela é de uma família judia, burguesa, né, uma família que tinha dinheiro, na Rússia, lá em 1900 e pouco. Quando a Revolução Russa ocorreu, em 1917, ela tinha 12 anos e ela fugiu da Rússia junto com o pai dela e eventualmente eles acabaram nos Estados Unidos. Ela acabou virando cidadã americana, assumiu, né, assumiu o nome de Ayn Rand, principalmente como escritora, e ela começou a pregar a sua forma de filosofia, entre aspas, né, que é o objetivismo. O objetivismo, na verdade, ele é um tipo de filosofia que já foi abordada por outros autores, eu acho até de forma melhor, mas é difícil resumir ele, mas a gente pode resumir ele como uma forma de egoísmo ético. A Revolta de Atlas, ele é a terceira grande obra dela, foi a última obra de ficção, o último romance dela, junto com A Fonte e alguns outros, ela escreveu também o Cântico. Depois disso, ela escreveu só livros sobre o objetivismo, né? Esse livro contém a maior defesa do objetivismo dentro de um contexto de história. Então vamos para a história do livro, sobre o que ela é. A personagem principal que nós acompanhamos, ela se chama Dagny Taggart. Inclusive, muita gente acha que Daenerys Targaryen vem da Dagny Taggart, que elas seriam personagens meio parecidas. A Dagny, ela é vice-presidente de uma companhia ferroviária. Isso é bem apropriado para a época que foi escrito, porque a Ayn Rand escreveu isso em 1957, era a época que as ferrovias eram muito importantes, as metalúrgicas, elas que levavam os Estados Unidos nas costas, né? Dentro desse contexto também nos Estados Unidos, os grandes empresários eram uma coisa, assim, que era muito icônica, mais icônica do que hoje em dia, mais icônica do que, assim, se você pensar em Bill Gates ou Steve Jobs, esses grandes líderes da tecnologia. Naquela época, os grandes empresários, eles eram referência para tudo, né? Aquela coisa Rockefeller, esse tipo de coisa. Desde os banqueiros, os donos de ferrovia, os donos de metalúrgicas, que eles que criavam a maior parte da riqueza do país e davam a maior parte dos empregos do país, era tudo através dessas pessoas. E ela tinha uma grande admiração por isso, né? Uma verdadeira reverência, na verdade. E por isso que esse livro acompanha uma personagem que é vice-presidente de uma empresa ferroviária e os outros personagens principais, como Hank Rearden, que também ele é um metalúrgico, sem falar em diversos outros, né? Tem engenheiros, esse tipo de coisa, que são todas profissões técnicas, etc. Que a Ayn Rand. Da história se passa é uma espécie de um Estados Unidos distópico, né? Uma forma alternativa dos Estados Unidos, em que os empresários começam a desaparecer. O que acontece? Os grandes empresários, esses que eu estava falando, os líderes da indústria, eles começam a desaparecer e deixar para trás sua fortuna, todo o seu conhecimento, etc. E deixar o país à míngua, digamos assim. Então, o que acontece? Meio que quando os empresários ferroviários, por exemplo, desaparecem, e eles deixam na mão de pessoas menos competentes as ferrovias começam a parar de funcionar, etc. E aí as pessoas põem a culpa, seriam nos empresários por terem deixado a ferrovia nas mãos de pessoas ruins, na verdade, ou das empresas em si. E aí um governo cada vez mais populista, ele começa a punir os empresários,
por causa das coisas que estão acontecendo. Isso vira uma bola de neve, em que os empresários ficam cada vez mais afastados, não querem produzir, e a população fica cada vez mais brava, então o governo pune os empresários porque a população está brava, e aí os empresários dão menos serviços ainda para a população, e vira um ciclo vicioso dentro da história que fica cada vez pior, né? Uma espiral para baixo. E quando esses empresários começam propositalmente a desaparecer, para que o país colapse pela falta deles, digamos assim. E é isso que meio que começa a acontecer. Aí vem as partes controversas da história, na verdade, porque a Ayn Rand, ela cria dois grupos de personagens, vamos chamar de mocinhos e vilões, porque ela é bem maniqueísta, não tem jeito, ela apresenta muito bem quem é quem. Os mocinhos são os empresários. São a Dagny, o Hank, o Francisco d'Anconia, que é um argentino, e outros personagens. Tem um secreto que eu não posso falar quem é, porque senão dá spoiler do livro. E esses empresários, eles têm características muito parecidas um do outro. Todos eles são absolutamente perfeitos, de acordo com os ideais randianos, né? Porque perfeito, você poderia falar que egoísmo não é uma coisa ruim, uma característica negativa na maior parte dos personagens. E nesse livro é tratado como uma característica positiva, pensar em si primeiro, né? Esses empresários, eles são todos assim altivos, extremamente inteligentes, extremamente sérios. Eles não gostam de brincadeira, de nada, não gostam de festa, Só o Francisco d'Anconia, ele é festeiro, mas tem os motivos dentro da história, na verdade. Eles são um conjunto de características de perfeição muito específicos. Enquanto os vilões, eles são um conjunto de características de defeitos muito específicos. Aí vem o problema. Enquanto eu acho os heróis da Ayn Rand, os mocinhos, digamos assim, ridículos, porque eles são todos idênticos. Tipo, tem personagens que têm a mesma personalidade, principalmente o Hank e outros grandes líderes da indústria, são idênticos. Eles parecem que são a mesma pessoa. Se não fosse pelo nome, eu ia achar que é o mesmo personagem. Porque eles se comportam da mesma maneira, eles falam da mesma maneira. Eles falam como a Ayn Rand, né? É aquele mal do Woody Allen. Todos os personagens do Woody Allen falam como o Woody Allen. E todos os personagens, todos os mocinhos da Ayn Rand falam como a Ayn Rand. Eles têm os mesmos discursos dela na ponta da língua. Os vilões, por outro lado, são a parte interessante do livro. Não a parte agradável, não que eu goste do que eles façam. Mas enquanto os mocinhos são ridiculamente inverossímeis, eles não parecem com ninguém que existe de verdade, os vilões, eles parecem com pessoas que existem de verdade. Porque os vilões, principalmente, são o governo e os empresários que manipulam o governo. Então, são os empresários que se aliam ao governo, seriam. Porque a ideia da Ayn Rand é do capitalismo selvagem, da economia totalmente desregulada pelo governo, as pessoas podendo fazer o que quiserem em suas empresas ou no seu negócio. Ela acha que isso é a forma ética, que as pessoas elas vigiariam sua própria ética, elas não iam fazer coisas malignas, né? Mas os vilões que ela cria, na verdade, então são um governo superregulatório, ok, e os empresários que se aliam ao governo. E essa é a parte mais interessante que eu acho. São os empresários que se aliam ao governo. Eles influenciam o governo através do lobby. Eu não sei se você sabe o que é lobby, mas o lobby ele é a influência de um tipo de indústria, por exemplo, sobre o governo para que as regulações do governo favoreçam aquela indústria, entendeu? Então, por exemplo, o lobby das farmacêuticas. Então, tipo, as farmacêuticas, elas fazem doação para campanha política de um determinado político, para que quando ele ganhe, ele favoreça a farmacêutica com a legislação, entendeu? Então, isso é o lobby. E ela apresenta isso como uma coisa maligna. Se você pensar a respeito da nossa vida, não é? Porque são as empresas fazendo com que o governo favoreça ela através da influência monetária, né? E normalmente favoreça ela de uma maneira assim, permita que ela faça coisas que normalmente não são permitidas, por exemplo, seriam ruins para o consumidor, e aí ela influencia o governo para que autorize aquilo. Porque aquilo é um melhor negócio para a empresa, sabe? Daria mais lucro para a empresa. Então é esse tipo de coisa, só que é mais no sentido de que os empresários da Revolta de Atlas, eles influenciam o governo para que ele dê desvantagens para as empresas adversárias. Isso existe também, que seria a forma de monopólio apoiada pelo governo. Ou oligopólio, né, que se for um grupo de empresas que não permitem que outras empresas entrem no mercado. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, um oligopólio de comunicação. As empresas
de telecomunicação em geral, elas têm uma forte influência sobre o governo para que não entrem novas empresas de fornecimento de internet, esse tipo de coisa, para que não exista competição, entendeu? O monopólio, em geral, é considerado uma coisa ruim. A Ayn Rand considera o monopólio uma coisa boa, inclusive ela defende isso nesse livro, se ele ocorrer naturalmente. Se for assim, o monopólio é natural porque aquele cara é o que oferece o melhor serviço, mais barato e etc. Que é difícil de acreditar, né? Se fosse verdade, realmente, o cara tem o melhor, tipo, o mais seguro para o consumidor, o melhor pós-compra, o melhor tudo e é o mais barato também. Aí, tudo bem, acho que todo mundo aceitaria um monopólio desse tipo, né? Mas monopólio em geral ele é ruim, porque ele é feito com a ideia da pessoa lucrar mais, né? Da empresa lucrar mais. Por que eu tô falando tanto isso, assim, menos da história? Porque a história é isso. É isso que vai ocorrendo. E eu não vou falar depois como que eles acham, os empresários, o que eles estão fazendo, mas os empresários eles estão fazendo isso de propósito. É como se fosse uma greve dos ricos. É uma greve dos grandes empresários que produzem as coisas. Existe uma ideia superveniente, assim. Inclusive o Mises, o Ludwig von Mises, da Escola Austríaca de Economia, ele parabenizou a Ayn Rand pelo elitismo sem apologias que existe no livro, que trata as massas, tipo as pessoas mais pobres, da seguinte forma: você é inferior e você tem que aceitar que tudo que foi feito de bom na sua vida foi feito por uma pessoa melhor do que você. Assim, se você tem um telefone, se você tem uma coisa tecnológica, se você pega um trem, tudo isso foi construído por alguém que é melhor do que você. Não foi você que fez aquele trem, não foi você que fez aquele telefone. Então você tem que agradecer eles, tem que se sentir grato dessa forma. Essa é uma ideia superveniente do livro. Então, apesar de eu achar bastante mambembe esse tipo de ideia, eu acho que os vilões, principalmente os empresários e o governo hiperpopulista, porque o governo populista é uma característica tanto de governos fascistas como de governos comunistas também. A Ayn Rand ela tá tentando criticar um governo puxado para o socialista, né? Porque ela tem um ódio ardente do socialismo. Mas governos fascistas também são populistas. Você não pode esquecer disso. Então, o populismo é uma coisa que é tratada como uma coisa maligna, e realmente no nosso mundo, que é você criar coisas para a população sem pensar, de modo geral, em quem isso está prejudicando, tipo, sabe, prejudicar uma minoria para beneficiar uma maioria, mesmo que seja pode ser uma minoria rica, pode ser uma minoria pobre, tanto faz. Tem coisas populistas das mais diversas que sempre geram problemas para alguém. Essa parte eu posso concordar com o livro, sabe? Bastante até. Os vilões do livro eu entendo bem, apesar de eles serem bastante caricatos. Os heróis não, eu não consigo empatizar com eles. A narrativa do livro é muito, muito complicada. Eu posso falar que eu fui burro por não entender, mas sinceramente eu acho que é uma narrativa um pouco mal feita. Sem falar porque ela é muito pontuada por discursos. Eu acho que esse é o maior problema, na verdade, da narrativa, né? A narrativa em si tem momentos que passa bem rápido e tal, mas quando entra nos discursos é uma coisa assim que não acaba nunca. Um discurso na parte final do livro, que aqui nessa versão de 3 volumes é no terceiro volume, que tem 80 páginas. São 80 páginas de um personagem falando sem parar, sem pausa, sem interrupção. Não é diálogo, é um discurso. Não tem um interlocutor, não tem outra pessoa falando. Ele tá fazendo um discurso no rádio para todo mundo. 80 páginas, falando, falando, falando. Parágrafos de texto, assim, aquele paredão de texto. Imagina o maior textão de Facebook que você já viu na sua vida. 80 páginas de textão. É um negócio bem complicado. Eu não sei quanto tempo demoraria para alguém realmente falar aquilo, mas algumas horas talvez. Isso, nossa, quebra muito a narrativa do livro. Foge totalmente da história. Tem a ver com a ideia central, mas pô, tem uma hora que você fala, ai meu Deus do céu, por que ele não para com isso? Eu já entendi a ideia geral do discurso. Muita gente fala assim, ai, que é um livro que abriu meus olhos para o mundo, para o que está ocorrendo. Ok, pode ser que você compreenda melhor algumas coisas. Mas em parte eu acho complicado, que às vezes ele é um livro que ele pode estar validando o seu egoísmo. Você já é uma pessoa que pensa daquela forma e o livro está validando o que você pensa. Da mesma forma que tem gente que automaticamente critica o livro porque ele não valida o que você acha ou porque ele tira o sarro do que você acha, sabe? E aí você automaticamente você acha que é um livro ruim. Não é por isso que o livro é ruim, por outros motivos.
Ele é um livro ruim? Eu acho muito difícil de alguém gostar desse livro. Eu não recomendo livros em geral pra ninguém. Esse livro eu recomendo pra alguém muito específico. Se você já pensa da mesma forma que o livro, você vai gostar do livro com certeza. Ele vai validar o que você acha. Então, apesar que esse é um livro que ele traz bons argumentos também. Então, ele não é um livro que eu não recomendo, mas eu recomendo cautela. Eu leia o livro. Eu acho que as pessoas têm que ler esse livro porque ele apresenta ideias bem diferentes. Se fala que é uma distopia, né? Escrita por uma mulher com uma personagem principal feminina. É uma personagem bastante forte, decidida, independente, apesar de ter, nossa, umas relações românticas que são terríveis. Isso é o que estraga a Dagny pra mim. Na verdade, de resto eu gosto bastante da personagem, apesar de tudo. Ela é o herói mais redondinho ali dentro dos mocinhos, digamos assim. Mas eu acho complicado a relação dela com os outros personagens e tal. Ela é uma personagem um pouco mais bem feita, graças a Deus ela é a personagem principal. Deixa o livro um pouco mais fácil de ser lido. E ele é um livro que eu acho que você tem que ler, não aceite tudo. Leia e rumine a respeito dele. É o que eu fiz, né? Eu li esse livro há um tempo, faz uns 6 meses mais ou menos. Eu pensei bastante a respeito desse livro. Esse é um bom sinal para livros em geral, você ficar pensando a respeito dele. Mas foi pensando que eu encontrei os defeitos que eu encontrei. E também encontrei as partes que eu concordo. Eu acho que é o normal para todos os livros. Eu acho que ele é um livro que tem muitos defeitos supervenientes. Eu não acho que ela é uma escritora muito fácil de se ler, não é divertido o livro, mas é um livro interessante. Ele traz uma ideia central interessante, coisa bastante inovadora, assim. Eu não conheço nada parecido com a Revolta de Atlas. Entra nas minhas listas de distopias, mais uma vez, e entra como uma autora feminina. Sem falar que, pouca gente sabe, esse é um dos livros mais influentes dos Estados Unidos. Tirando a Bíblia e poucos outros livros, ele é um livro extremamente influente. O número de políticos que se pautam nesse livro é uma coisa impressionante. Lógico que é principalmente os políticos republicanos, né? E empresários também, grandes empresários se pautam nesse livro. Esse livro é uma fórmula de sucesso? Não, não é. Mas ele valida a forma de pensar de muitos empresários, então, e ele destrincha bem também a forma de pensar dessas pessoas. Mas é um livro divertido, no fim das contas. Não que eu não me diverti muito lendo o livro, mas foi uma experiência positiva. Como sempre, né? Eu sempre considero uma experiência positiva todos os livros que eu leio. Eu gostei de ter lido o livro, no final das contas, de ter esse livro na minha conta de livros lidos. Foi um livro super difícil de terminar. Foi um livro que eu demorei muito para ler, mas eu consegui. Eu li o livro até o fim. E eu não posso dizer que eu entendo o livro completamente, mas eu posso discutir ele. Eu sei sobre ele. E eu recomendo que você leia também, para você entender mais sobre liberalismo, se você quiser. Objetivismo, não acho grande coisa, mas leia, para você ter algumas ideias diferentes. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.